Bom, vamos levar nosso pensamento ao Mestre Jesus, agradecer a presença dos amigos espirituais, que nesse momento se encontram nos nossos lares, a nos envolver com vibrações de amor e carinho. Que Jesus, na sua infinita misericórdia, possa envolver a todos nós, intuindo bons pensamentos, para que possa trazer a mensagem do estudo, esclarecendo tanto a nós encarnados, como também os desencarnados. Pai nosso que estais no céu, santificado seja vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ao pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe, Pai, as nossas ofensas, à medida que perdoamos os nossos ofensores. E não os deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal, do corpo e do espírito, de hoje e sempre. Que assim seja. Bom, a lição de hoje, nós estamos no capítulo 24 e nós vamos falar do item 8, não ir aos gentios, né? Não vá de ter com os gentios. Jesus enviou seus 12 apóstolos, depois de lhes haver dado as instruções seguintes: não procureis os gentios, e não entreis nas cidades dos samaritanos. Ide antes em busca das ovelhas perdidas na casa de Israel, e nos lugares onde fores, pregai, dizendo que o reino dos céus está próximo. Mateus capítulo 10, versículos 5 a 7. Em muitas circunstâncias, prova Jesus que suas vistas não se circunscreve ao povo judeu, mas que abrange a humanidade toda. Se, portanto, diz a seus apóstolos que não vão ter com os pagãos, não é que desdenhe a conversão deles, o que nada teria de caridoso. É que os judeus, que já acreditavam no Deus uno e esperavam o Messias, estavam preparados pela lei de Moisés e pelos profetas, e lhe acolheram a palavra. Com os pagãos, onde até a base faltava, estava tudo por fazer, e os apóstolos não se achavam ainda bastante esclarecidos para tão pesada tarefa. Foi por isso que lhe disse: ide em busca das ovelhas transviadas de Israel, ide semear um terreno já rodeado. Sabia que a conversão do gêncio se daria a seu tempo. Mais tarde, com efeito, os apóstolos foram plantar a cruz do centro mesmo do paganismo. Então, esse item 9, aqui do 8 e o 9, explicando, Jesus, que nem a gente fala, e a gente sabe que Jesus é o maior professor que teve nessa terra encarnado. E ele sabia que já estava preparado o terreno, e que eles tinham um conhecimento e que era preciso trazer eles de volta, né? Em contrapartida, em outras situações, os apóstolos não estavam preparados, né, para a missão. E Jesus sabia desse processo, tá? De como. Então, logicamente, aonde ele estava mandando os apóstolos, já tinha condição de trazer a mensagem aonde aqueles que ouviam relacionariam, né? Teria uma condição de fazer essa relação e entender o processo. Era como trazer de volta. A mesma coisa acontece com a gente. Nós espíritas, nós temos que ter uma noção. Eu encontrei o Espiritismo com 26 anos. Quando eu peguei os livros, que eu comecei a ler, parecia que eu já tinha um entendimento sobre aquilo. Não era a primeira vez. E nós espíritas sabemos disso, que todos nós, não é dessa existência que trazemos o conhecimento. Nós trazemos o conhecimento do outro lado, tá? No mundo espiritual, e também de outras reencarnações, aonde nós entramos em contato com o conhecimento espírita. Eu só estou falando isso para a gente ter uma relação do que o Cristo
sabia do processo pedagógico que estava inserido e começou a trabalhar isso de acordo com o conhecimento que já tinha. Tá? E isso, a gente sabe que com muita propriedade, esse conhecimento já tinha sido trabalhado com eles. Então, por isso que Jesus faz esse alerta aos apóstolos. Né? E para nós também, que trazemos, né, que sabemos que a doutrina espírita, né, na verdade, ela traz toda uma base, um conhecimento, e nós sabemos que não é só dessa existência. Né? É a mesma coisa da gente chegar e falar de espiritismo para uma pessoa se ela não tem o conhecimento. Ou melhor, vamos pensar assim, você pega a pessoa, leva, né, para a comunicabilidade com o espírito, isso não vai convencer. Trazer a pessoa para o espiritismo. É preciso ter uma abordagem levando esse conhecimento, trabalhando essa relação com racionalidade, para que aquele que busca compreender, né, a doutrina espírita tenha noção do que é que ela está falando conosco. E o Cristo sabia disso. Tá? Então, essas palavras podem também aplicar aos adeptos ou disseminadores do espiritismo. Olha lá. Os incrédulos sistemáticos, zombadores obstinados, os adversários interessados, são para eles o que eram os gentios para os apóstolos. Tá? E olha que tem muita gente querendo convencer as pessoas, trazer para o espiritismo através da comunicabilidade. Ou melhor, falou, o espírito tal comunicou, ele quer falar isso. Tá? Então, dá para a gente ter uma noção do trabalho do Chico, né? Porque o Chico sofreu muito. Além da comunicação com os espíritos, na hora que a espiritualidade tinha certas abordagens, porque ele não conhecia, e os espíritos também falavam das pessoas que estavam ligadas ao encarnado. O outro procedimento era a mesma escrita que o espírito tinha como encarnado. Né? Eu tive esse privilégio, cheguei e comecei a olhar todas aquelas escritas que estavam lá, né? Que era, eu ainda perguntei para o filho dele, né? Do Chico, essa aqui era a letra do Chico? Ele me explicou, não. A letra do Chico é essa. Cada letra desses originais, dessas mensagens, era do próprio Espírito. Então, teve uma abordagem, a missão do Chico era trazer a comunicação, mas trazer também uma condição para aquele que buscava o Espiritismo, aliviar as suas dores, entrava, não contradizia com aquilo que estava escrito ali. Então, Chico teve várias abordagens, principalmente nessa parte, né, os estudiosos que estudavam a caligrafia, cruzavam as informações, as gravações acerca da realidade do espírito que ali estava escrevendo. O Chico não tinha contato e trazia todas as mensagens de quando o espírito era vivo. Então, não contradizia, era uma abordagem que tinha uma condição que não tinha como refutar. Então, dentro dessas condições que agora a doutrina espírita vem trazer, olha só o trabalho do Cristo naquela época, as dificuldades que ele tinha, o trabalho que ele tinha de alicerçar os apóstolos para trazer a boa nova, ensinando todo um processo pedagógico para que tivesse uma abordagem de aprendizado mesmo, para que aqueles que ouvissem, logicamente, entendessem. Tá? A mesma coisa, a gente não vai conseguir convencer os espíritos do outro lado com relação a essa relação, está lá ligado, nós vamos estudar a doutrina espírita, quando a gente fala do estudo, né? Eu sempre falo
que nós temos duas condições. Nós podemos conquistar o espírito por uma situação da mudança de nosso comportamento. A outra é, logicamente, trazendo conhecimento, estudo, para que esse espírito que está do outro lado tenha a condição de compreender, né, o estágio que se encontra o encarnado e o desencarnado. E nunca se esquecer que a própria espiritualidade já há essa ligação entre o encarnado e o desencarnado, para que haja uma relação íntima de um processo pedagógico, aonde aquele que busca o conhecimento se instrui e evolui, e aquele que está do outro lado, que também está querendo entender, também evolua. E aí tem aquele processo, né, que, através de observações minhas, de trabalhos mediúnicos, eu observava que o outro processo, onde entrava o estudo, o conhecimento, e muitos dos espíritos chegavam num ponto e falaram assim, peraí, agora eu entendi, mas o companheiro que ali está, e agora eu entendo a relação que eu tenho com ele, eu seguirei o meu caminho. Mas que aquele encarnado a qual me passou a instrução saiba da responsabilidade que tem de levar o evangelho e o conhecimento espírita acerca da realidade que está inserida encarnado e desencarnado. Então, nós sabemos que estamos num mundo de provas e expiação, nós temos que provar ou expiar, e o processo que estamos, que é da doutrina espírita, é trazer a consciência do homem, tá? A realidade que ele está inserido, do processo que nós estamos todos de ligação com o plano espiritual, para que nós possamos, através do conhecimento espírita, né, volver o nosso pensamento e o nosso conhecimento de, logicamente, convencer, né, com a oportunidade redentora de transformar o inimigo de outras encarnações num amigo através do conhecimento do Evangelho e da doutrina dos Espíritos. Porque a doutrina não é minha, do Dalma, é dos Espíritos. E o Cristo sabia de todo esse procedimento e veio trabalhando conosco há 2000 anos. Nós, mas fora das encarnações, está há muito mais tempo trabalhando com cada um de nós, como nós vamos lá, vamos jogando água numa rosa, trabalhando ela, né, podando as folhas para que ela tenha aquela flor muito bela e bonita. É assim que Deus trabalha conosco. Era assim que Jesus, o nosso irmão mais velho, começava a olhar para nós com muito amor e carinho, para que um dia entendêssemos a realidade e a proposta, né, que estamos inseridos nesse planeta e qual a relação que tem do mundo espiritual com o mundo material. Então, é isso que traz a doutrina dos espíritos, né? Que, pois, exemplos desse, procurem, primeiramente, fazer prosélitos entre os de boa vontade, entre os que desejam luz, nos quais um germe fecundo se encontra e cujo número é grande, sem perderem tempo com os que não querem ver nem ouvir, e tanto mais resistem pelo orgulho, quanto maior for a importância que se pareça ligar a essa conversão. Jesus sabia que a nossa compreensão do plano espiritual ainda estava longe, mas que era o momento de plantar a sementinha. E foi plantada há séculos, para que novamente, em outras existências, através do esquecimento do passado, das reencarnações sucessivas, nós pudéssemos aproveitar e, em cada momento dessas encarnações, nós evoluirmos com o conhecimento. Tá? Então, é aquilo que eu falei no começo, não é de agora que nós temos o conhecimento espírita. Quanto é que nós vamos ver no Livro dos Espíritos? São as duas perguntas,
né, que Kardec fez isso, qual o meio mais rápido de evoluirmos, os espíritos vão lá e respondem que é reencarnando. A outra proposta, a outra condição, foi que Kardec também questionou os espíritos sobre a questão desse processo evolutivo e falou que também o espírito evolui na erraticidade, que há escolas preparadas para receber cada um de nós, para aqueles que têm, né? Por isso que tem aquela parte, glória a Deus das alturas e paz aos homens de boa vontade. É nessa condição que nós fizéssemos as observações necessárias e entendêssemos o que Jesus está falando. E Jesus deu tempo ao tempo para que cada um de nós enxergássemos essa realidade. Mas vale abrir os olhos a 100 cegos que desejam ver claro, do que a um só que se compraza nas trevas, porque assim procedendo, em maior proporção, se aumentará o número de sustentadores da causa. Então, conforme isso foi passando, essas instruções foi chegando, Jesus foi já colocando, porque ele sabia que no processo das reencarnações sucessivas, a luz ia chegando. O espírito ia experimentando na encarnação e também no plano espiritual essa relação. E a doutrina espírita vem nos explicar. Todas as dores que advêm, né, no plano espiritual está relacionado com o nosso posicionamento frente à realidade que estamos inserido na matéria, tá? Então, está nas nossas mãos sermos felizes ou não, aonde Deus deu o livre-arbítrio, o poder de escolhas de cada um de nós para experimentarmos. E aí nós vamos entender uma das coisas mais belas, né? Que para nós que é os sentidos que nós temos. Mas o espírito do outro lado, esse sentido que nós temos aqui não é nada frente à realidade do espírito. Então, na parte filosófica do Livro dos Espíritos, vem nos explicar nas perguntas e respostas dos próprios espíritos o verdadeiro motivo de tantas dores, de sofrimento dos espíritos. E, logicamente, os espíritos que estão do outro lado, que também são multidões, muitos deles não querem que essa luz chegue até alguns. E nessa proporção também, Jesus sabia que de muitos que estão do outro lado, sofrendo as dores e o impacto das suas atitudes, da presença e da manipulação, da relação que tem o mundo espiritual, aproveitam e alimentam o orgulho, a vaidade, acendendo nos corações humanos que estão na carne, dos valores, né? Apegados à matéria, ainda trazem sentimentos de ódio, orgulho, alimentando um grande número de espíritos que estão do outro lado, vibrando na mesma faixa e condição. É nessa situação que cada um de nós está inseridos num processo evolutivo que a doutrina espírita vem nos esclarecer. Do mesmo jeito que nós temos um posicionamento aqui, que não deixa de ser uma condição de ponto de vista, a nossa visão ainda é materialista. E os espíritos do outro lado, na mesma condição, aonde toda essa organização planetária permite isso, e aonde o Evangelho vai trazendo todas as nuances, todas as condições, aonde o Cristo foi lá e colocou que vejam aqueles que têm os olhos de ver,
que ouçam aqueles que têm ouvido para ouvir. Então, era o processo pedagógico que estávamos inseridos, que cada um escutaria ou veria o chamamento de Deus ou o chamamento de Jesus de acordo com a sua condição evolutiva. Respeitada num processo milenar desde a criação desse planeta pelo Mestre Jesus, pelo nobre Rabi da Galileia, para que cada um a seu tempo chegasse nas leis, chegasse na essência da luz e ascendesse para os planos espirituais. E Jesus sabia disso, tá? Então, aí julgarão que aceitam voluntariamente por impulso próprio a ideia e não por pressão de outrem, tá? Depois, as ideias que são como as sementes não podem germinar fora da estação apropriada. Olha o que ele está colocando aqui, né? Não vai, a flor ou o fruto não vai dar a flor fora do seu tempo certo, tá? Nem o terreno que não tinha sido antemão preparado, pelo que melhore se espere o tempo propício e se cultive primeiro as que germinem, para não acontecer que abortem as outras em virtude de um cultivo demasiado imenso e intenso. Muitas vezes a luz poderia ofuscar. A mesma coisa que muitas vezes a gente fala, né? Pega que você quer de falar, você fala, a vez de ajudar, você está atrapalhando. Porque não é o tempo ainda de ouvir. É preciso ter maturidade. Eu perguntei assim para mim, quando eu encontrei a doutrina espírita com 26 anos, por que eu não encontrei a doutrina espírita antes? Não era o tempo. Jesus sabia disso. Tá? Então, na época de Jesus, em consequência das ideias acanhadas e materiais então em curso, tudo circunscrevia e localizava. A casa de Israel era um pequeno povo. Os gentios eram outros pequenos povos circunvizinhos. Hoje as ideias universalizam e espiritualizam. A luz nova não constitui o privilégio de nenhuma nação. Para ela não existe barreira, tem o seu foco em toda parte, e todos os homens são irmãos. Mas também os gentios já não são um povo, são apenas uma opinião que se topa por toda parte, da qual a verdade triunfa pouco a pouco, como o paganismo triunfou e o cristianismo. Já não são combativos com armas de guerra, mas com a força da ideia, tá? E isso era gradativo. O espiritismo também, na época que ele foi trazido pelos espíritos, Kardec também sofreu muito. E olha quem era Kardec, um cientista, professor, um conhecedor das leis, e ele foi fazendo questionamento, perguntando e obtendo respostas e trazendo de forma mais clara possível, que é isso que é codificar, para que aquele que lesse tivesse uma condição de entender o que ali estava. Né? E hoje, muitos que vão ler ou que falam, que contradizem com a religião, a doutrina dos espíritos, não conhecem. Falam, mas não têm um conhecimento. Né? Utilizam falar coisas que não têm nada a ver. E se tem uma religião que fala mais de Jesus e que busca Jesus, é a doutrina dos espíritos. E muitos falam e pensam que o espiritismo fala só da comunicabilidade com os espíritos, mas é compreender toda essa relação, porque os espíritos que estão fora da carne foram o espírito que em antemão de outras encarnações teve a mesma chance que nós, e que hoje retorna ao plano espiritual, e aí que entra a doutrina dos espíritos para esclarecer, para trazer à tona
a realidade que estamos inseridos. Que relação é essa do mundo espiritual com o material, né? E Jesus sabia que tudo tem o seu tempo, tudo tem a sua hora, né? Bom, vamos lá agora para o livro, né, dos Espíritos, e nós estamos, né, no capítulo 4 da pluralidade das existências, transmigrações progressivas. E a 191 são duas perguntas, 191 e a 191A. Aí Kardec faz a seguinte pergunta: as dos nossos selvagens são almas no estado de infância? Os espíritos respondem: de uma infância relativa, pois já são almas desenvolvidas, já que nutrem paixões. Quando a gente pensa, tá? Vamos colocar os índios, né? Nós tínhamos algumas concepções de que lá na história são povos atrasados. Pelo contrário, são espíritos muito evoluídos que vivem experiências em várias regiões da Terra, mas que nós aqui tão pouco, né, chamamos de selvagens, chamamos de espíritos atrasados, e, na verdade, dentro dessa concepção, são espíritos muito inteligentes, né? E aí, a 191A. Então, as paixões são um sinal de desenvolvimento? Aí os espíritos respondem: de desenvolvimento, sim. De perfeição, porém, não. Tá? Elas são sinais de desenvolvimento, mas de perfeição não é ainda. São sinal de atividade de consciência do eu, do homem, do espírito eterno, que vivencia uma experiência em diferentes estágios, em diferentes corpos. Aí, Allan Kardec: a vida do espírito em seu conjunto apresenta as mesmas fases que apresenta na vida corporal. Então, na lição não estava falando lá que tudo vem no seu tempo. O espírito também. Tudo vem no seu tempo. Não no tempo nosso, mas do tempo do espírito. Tá? Do espírito. Um espírito pode viver uma existência, passar ali 40 anos, 30 anos e não ter consciência. O encarnado. O desencarnado também o mesmo processo. E o Cristo sabia disso. A espiritualidade também sabe disso. Por isso que quando nós estamos no trabalho mediúnico, nós precisamos da espiritualidade. Nós praticamente ali, embora conversamos com o espírito, ele passa pela a sensibilidade mediúnica, o choque mediúnico, para que ele consiga, né, logicamente, mudar o padrão vibratório e facilitar, através do diálogo, né, para que ele entenda a situação real que ele está. E é aí que a espiritualidade aproveita toda essa instrumentalização dada pela prática mediúnica no trabalho, né, com Jesus, para que possa trazer luz à consciência que está agora no seu novo estado normal do outro lado. Porque até então ele não tinha consciência, não consegue ver. Se instala um quadro mental ligado às situações que nós vivemos. A mesma coisa quando a gente lê lá as vicissitudes da vida, os infortúnios ocultos. Aliás, tudo que nós lemos nos evangelhos está ligado ao espírito encarnado e desencarnado. O mesmo processo, o espírito que tem consciência, ele faz a pergunta assim, ele pergunta: será que eu vou conseguir? Porque quando nós estudamos, né, como eu estou aqui lendo, estudando, analisando cada item, nós vamos ver que nós somos muito devedores para com a justiça divina.
Mas também o espírito do outro lado, ele não tem consciência que ele tem somente um acesso no estado mental que ele se encontra, né? Em estado de perturbação, que ele não consegue visualizar a potencialidade do espírito. As outras existências, como também eu não tenho acesso. Então, a espiritualidade vai trabalhando com ele do mesmo processo da leitura, que quando os apóstolos, quando sob o comando do Cristo, ia trabalhando o evangelho, o espírito do outro lado também na mesma proporção. Enquanto não chegar a hora dele, não vai. E a hora dele é a hora que o espírito consegue mudar o padrão vibratório, que não é tão fácil. Muita gente acha assim que desencarnou, vai para o outro lado, um trabalho mediúnico, mas ou melhor, uma comunicação, um estudo vai resolver. Ele precisa, né? O espírita consciente, a responsabilidade é tão grande que uma existência talvez não dá para a gente trabalhar toda essa realidade que estamos inseridos. E o médium sabe que nós somos o mais devedor com relação à justiça divina e que é preciso que nós tenhamos conhecimento e, logicamente, trabalhe, né, a mediunidade, porque ela funciona como uma mola propulsora para que a gente possa evoluir mais rápido. Mas uma mediunidade com Jesus. Para a gente entender que nós aqui, embora eu estou lendo, estou estudando, isso não é significado de evolução, mas significado de conhecimento e de responsabilidade que redobra com relação às oportunidades do conhecer, do saber. Porque vai falar assim, mas você sabia, você falava, mas não fazia. E os espíritos enxergam isso em mim. Eu leio, falo, e aí que é a luta. Foi lá que o Chico falou para o Emmanuel assim, você vai ver, você vai reencarnar e vai ver como que é difícil. E é mesmo, tá? Porque nós vamos ler, nós vamos buscar o entendimento, mas nós somos materialistas ainda. As coisas materiais, os sentimentos materiais prevalecem. E o Cristo sabia disso. E os espíritos que estão do outro lado, aqueles a quem nós chamamos obsessores, também estão com as suas dores, e o motivo das suas dores está ligado ao seu entendimento. A ligação que se liga à matéria dos espíritos que permanecem na crosta terrestre, encarnados, e que precisa saber qual é essa relação. Então, um espiritismo bem sentido, estudado, analisado e praticado, ele é luz. Mal compreendido, mal praticado, ele é queda. Então, por isso que nós temos que estudar, por isso que nós temos que entender. Estudando, lendo, evoluímos o espírito, em contrapartida, também o espírito do outro lado, que busca o entender, evolui. Tá? Então, a vida do espírito, pois, se compõe em uma série de existências corporais. Muita gente. Então, a visão que ele pergunta, falou, mas será que eu vou conseguir? Mas ele tem só daquela visão, ele não tem acesso, nós não temos condições. Tá? Então, por isso que falo, o amor cobre uma multidão de pecados. Uma existência trabalhada, pautada dentro das leis morais de amor, princípios de caridade e fraternidade, ilumina e sobrepõe sobre todas as sombras que existem dentro de nós. Tá? Então, se compõe de uma série de dias, em cada um dos quais o homem obtém um acréscimo de experiências, e olha lá, ó, de instrução. Mas assim como na vida do homem, há dias que nenhum frutos produzem. Na do espírito, há existências corporais de que nenhum resultado colhe, porque não as soube aproveitar.
Olha o que ele falou, não a soube aproveitar. Essa oportunidade nossa hoje, século 21, do conhecimento da doutrina espírita, ela é única, gente. Nós não podemos deixar escapar. Não sabemos quando teremos outra oportunidade. E os espíritos do outro lado que estão, e por isso que eles perguntam, já quando será que eu vou conseguir? E aí eu preciso voltar na pergunta do Livro dos Espíritos que Kardec questionou. O melhor meio era reencarnarmos. Então, nós espíritas, tenhamos consciência que somos devedor para com a justiça divina. Nós espíritas, tenhamos como eu tenho consciência, se há um devedor maior aqui, esse devedor sou eu. Outrora, em outra encarnação, eu não fiz, agora eu vim. E o Cristo falou assim com nós, vá e divulgue a doutrina do amor, a doutrina do Cristo. É isso que eu estou fazendo. É isso que nós, espíritas, muitos trabalhadores espíritas, que são os trabalhadores da última hora, estamos fazendo o trabalho dos apóstolos do Cristo, divulgando a doutrina dos espíritos, para que acenda essa luz dentro dos corações humanos e dos companheiros do outro lado, que estão agora vendo que Deus é todo amor e bondade. O estado da alma. O estado da alma, em suas primeiras vestimentas materiais, é rudimentar, pelos rudimentos da vida que se apresentam no espírito ainda em sono. Então, se nós estamos aqui num planeta de provas e expiação, o que nos assusta é que muitas das situações que nós vivemos hoje, que ainda o mal prevalece no nosso planeta, nós vamos perceber que tem hora que parece que nós estamos lá na idade da pedra, na idade das cavernas. E, na verdade, o espírito ainda, mesmo vindo na encarnação, ainda tem esses sentimentos de raiva, de ódio. Mas aí nós vamos ver que o Evangelho nos traz que a dor é o remédio, há necessidade do escândalo, mas ai de quem vem esse escândalo. Haverá prantos e ranger dos dentes. Então aí nós vamos entender que as dores serão tanto do plano material, mas a dor maior é do plano espiritual, aonde muitos que estão encarnados sentem o impacto, a relação dos irmãos de outrora de outras encarnações, aonde cometemos abusos e eles vêm hoje com o dever de ser juiz, ou muitas vezes algoz, da mesma forma que nós falamos na existência. Eu não perdoo. Da mesma forma, quando Pilatos estava com Cristo, olhou, mas ele não tem culpa de nada. E lavou as mãos, e o que o povo falou? Crucifica-o. O que nós fazemos hoje? Muitas vezes falar, gente, mas eu perdoo. Mas muitos de nós ainda não perdoamos. Basta uma ação errada ou assistindo no veículo de comunicação, tecemos ali falas equivocadas e agimos de formas que muitas vezes espontâneas, com certo desconhecimento de causa, agimos em favor de mentes que não sabem a lei de causa e efeito e não sabem dos ideais de fraternidade, de caridade, que compete a cada um a trabalhar na sua condição. E aí que entra o ponto de vista. Aí muitas vezes nós, em casa, sentado no sofá, vendo um jornal, vendo algumas falas, condenamos, matamos, somos juízes, não, tem que fazer isso mesmo. E aí depois corremos para o centro, corremos para a igreja, como
santos com auréola na cabeça, né? Dizer, mas eu não fiz nada. Mas naquele momento, os irmãos que estão do outro lado se vê numa condição e vê que nós estamos fazendo. E aí, por isso que o Cristo fala, somos cercados por uma nuvem de testemunha. E aí nós vamos entender a responsabilidade que temos. Bom, o Supremo Camartelo criou a vida em toda a sua sequência, vida esta que obedecerá às leis criadas por ele mesmo, inconsciente, quando a lucidez se fizer presente pela regência do tempo, ela entrará em corrente progresso. Olha só, gente. Com o esforço próprio, de maneira a acelerar o despertamento do espírito como sendo a sua conquista no que se toca a fazer. As próprias paixões representam um desenvolvimento da alma, não a perfeição a qual virá depois pelo conhecimento e a prática do amor. As tribos indígenas nem sempre são compostas de almas primitivas. Olha o que ele está falando, não sempre. São almas evoluidíssimas. Tá? Por isso que o Cristo falava, né? Que o Elias já veio e não sabia a encarnação, nós não sabemos para onde o vento toca, o espírito não sabe. Hoje eu estou reencarnado aqui. Na outra encarnação, posso encarnar na África, nos Estados Unidos, em qualquer lugar do mundo, aonde o meu espírito, né, veja um campo produtivo para trabalhar, nós não sabemos. Tá? Por isso que, quando eu vou ver Santo Agostinho, né? Quando ele vai fazer oração, que hoje eu possa ser melhor do que ontem, que amanhã melhor do que hoje, que era a oração correta para que nós trabalhássemos o Cristo dentro de nós, assim é a encarnação. Eu trabalhando corretamente, buscando o entendimento, poderei encarnar em outro lugar do planeta para, logicamente, numa condição de evolução e trazer luz àqueles que estão à nossa volta. O espírito, gente, é imortal, nós não sabemos para onde ele vai. Poderemos reencarnar na Rússia, na China, na Índia, aonde nós tivermos que trabalhar. Somos todos irmãos, num processo de evolução contínua. Contínua. As tribos indígenas nem sempre são compostas por almas primitivas. Então, há grandes espíritos intelectualmente falando que ingressam nesses meios para aprenderem a simplicidade. Olha o que ele está falando. Abrindo os olhos para a natureza e bebendo dela a luz da paciência. Porque na posição em que antes se encontravam, se achavam cegos pelo orgulho e pela vaidade. Eles não são nada. Enquanto nós aqui na Terra, a gente quer dinheiro, quer casa, quer isso, e não serve para nada. Quando nós vamos ler o Evangelho, a fortuna, o conhecimento, a inteligência mal usada pode trazer um dano, consequências muito mais danosas do que aqueles que vivem na simplicidade. Mas olha só, é preciso que a gente tenha noção do que nós estamos lendo. Mas aquele que está de posse do conhecimento, aí que está a coisa. O que eu estou fazendo de posse desse conhecimento? O que eu estou fazendo de posse da fortuna? Mas que cada um de nós temos trabalho a efetuar, porque Deus, que é a inteligência suprema, causa primária, sabe de tudo aquilo, né, que chega às nossas mãos, tudo. Quando a gente lê a Gênesis, estuda a Gênesis, lá vocês, ou melhor, nós vamos sentir aonde está Deus. Tem tudo, gente. Nós estamos aqui, tenta olhar do lado, muitos estão enxergando só
o que nós temos, computadores aqui, tudo que eu tenho dentro desse escritório aqui, desse quarto, mas a espiritualidade enxerga muito mais, e vê que aquilo que, para mim, é de valioso para o espírito, que é o que nós estamos buscando aqui, o conhecer, o sentimento, os ideais fraternos, é a chave para a conquista e evolução do espírito imortal. Enquanto deles não foram, por bênção de Deus, ressurgir em tribos africanas, para eles uma degradação biológica, racial e social, no sentido de quebrar a prepotência, amenizar o ódio e entrar no aprendizado da humildade, quanto os navios negreiros trouxeram da África para o Brasil milhares e milhares de negros, muitos dos quais vieram junto, e muitos deles eram antigos patrícios romanos. Olha o que ele está falando. Muitos deles, gente, que se degradaram pela luxúria e maldade, vieram e voltaram como escravos, onde o chicote e a masmorra eram escola da tala para a pele do engenho para o sentimento. Imagine quanto essa lição está trazendo de esclarecimento para nós e para os espíritos do outro lado, né? Era realmente correção que ocorreu na Terra, e o tempo conhecia aqueles negros que antes foram senhores implacáveis, não perdoavam ninguém. Eles mesmos direcionaram aquilo que eles teriam que passar para entender o que é amor. Então, muitos deles melhoraram, adotaram os princípios de humildade e obediência, tornando-se útil em todos os trabalhos caseiros, uma nas figuras das mães pretas, como amas e muito utilizadas na criação dos filhos dos senhores. Gente, o Emmanuel, né? O senador Públio Lentulus foi escravo, foi padre, viveu duras situações para chegar hoje na onde ele está. E dizem, né, que ele reencarnou, né? O Chico desencarna e ele reencarna como professor, como sendo hoje se preparando para exercer seu papel hoje como professor. Uns dizem que ele tem 26, 27 anos por aí, ou mais, né? Da época que o Chico desencarnou. Outros, como conhecedores de ervas, como curandeiros de fama, que curavam os próprios carrascos e familiares quando adoeciam. Já destacavam naquela época os negros inteligentes, ainda que se qualquer tipo de instrução. O mais bonito, gente, que chegou no nosso tempo agora, que de todo esse ciclo, não há mais necessidade do sofrimento, como Joana de Ângeles, e até no Evangelho traz algumas informações. O espírito agora reencarna, né, numa situação, se ele tirou vidas, hoje ele reencarna como médico. Se muitos ele desencaminhou, reencarna como professor. Tem hora que eu olho assim, de tudo que eu sei, que eu não sei nada, sou um professor, estou aí com 28 anos de magistério, e aí quando eu me olho, passou pela minha mão mais de 50 mil alunos. Aí eu começo a me olhar e ver a responsabilidade que foi dado a mim e agora direcionar todos esses alunos que outrora, em outra encarnação, eu não encaminhei. Então aí dá para a gente sentir hoje a bondade de Deus para conosco, permitindo aonde no cumprimento do seu dever, no seu trabalho, podemos galgar espaços melhores e retornarmos para o plano espiritual melhor do que chegamos. Foram muitas situações. Quem sou eu para saber? Basta que eu olhe as minhas imperfeições, que eu vou saber quem eu fui outrora em outras encarnações, né? Se regrediram materialmente, social ou intelectualmente, tal não ocorreu espiritualmente. A vida registra tudo o que fizemos e todos os ângulos dela. Se perdeu em um tio que seja,
tudo no mundo é aproveitado para grande bem da coletividade. Olha lá, explicando o meu trabalho como professor. Deus é Deus de bondade e de amor, e no grande empenho de ajudar a todos, usa os recursos que se acha mais conveniente. Tá? O Espírito é viajor da eternidade, que passa de país para país, de mundo para mundo, buscando novos entendimentos e acendendo novas luzes no coração. É lindo, né, gente? Então, por isso que o Cristo falou, não se perderá nenhuma das minhas ovelhas. E ele sabia, né, que ia chegar ao tempo do Espírito se libertar. O Espiritismo veio trazer todas essas informações para que esses espíritos, né, se nós nos instruímos, né, os espíritos do outro lado também vão ter conhecimento e vão falar assim, agora eu vou seguir meu caminho, eu entendi o que o irmão está lendo ali, as informações que ele está trazendo, né? Mas é aquela responsabilidade é grande. A cada momento que nós estudamos, informações que obtemos, dobra, triplica a minha responsabilidade frente à encarnação, frente às situações que nós vamos viver. Mas Deus está no comando e Jesus, que é o nosso irmão mais velho, nos guia a todo momento, pedindo que nós sigamos para que nós podemos vencer as nossas provas, as nossas expiações. Que Deus é amor e bondade, que Jesus, na sua infinita misericórdia, possa envolver a todos nós, encarnados e desencarnados. Agradeçamos a Deus, agradeçamos a Jesus, agradeçamos aos espíritos que estão conosco nesse momento, por permitir que nós, nas leituras que nós fizemos, esclarecer e entender os verdadeiros motivos de tantas dores. Obrigado, Jesus. Obrigado, espiritualidade amiga, por esse momento. Pai nosso que estais no céu, santificado seja vosso nome. Venha a nós ao vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ao pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe, Pai, as nossas ofensas, à medida que perdoamos os nossos ofensores. E não os deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal. O Espírito de hoje e sempre. Que assim seja. Graças